agora ficou fácil refutar os protestantes. Veja, tem alguns comentários, né, que dizem assim: a igreja não salva ninguém. Veja, por trás dessa frase, né, igreja não salva ninguém, tem o quê? Tem um pedido, né? Não, deixa isso quieto, não fala sobre religião não salva ninguém, não fala sobre igreja não salva ninguém. Por trás dessa frase, igreja não salva ninguém, tem esse pedido, né? De dizer, olha, não fala nesse assunto não, porque a igreja não salva ninguém, o que salva é Jesus Cristo. Sim, correto, quem salva é Jesus Cristo. Porém, a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo, é o que está nas Sagradas Escrituras, né? Efésios 1, versículo 22 e 23, eu acho que é esse, 22 e 23, né? De Efésios 1. Cristo é o quê? O cabeça da igreja. Ele foi constituído o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Quem diz que a igreja não salva, está dizendo que Cristo não salva. Né? É simples assim. Ué, a igreja não salva ninguém? Ué, mas a igreja não é o corpo de Cristo? Então, como dizer que Cristo não salva? Né? Como eu disse, essa frase, né, igreja não salva ninguém, por quê? Existem milhares e milhares de igrejas, denominações fundadas pelos próprios homens, né? Cada um com a sua própria igreja, independente de Cristo e dos apóstolos, pregando o que não lhe foi ordenado, não lhe deram esse poder, essa autoridade, nem Cristo nem os apóstolos, para cada um fundar a própria igreja. Então, quando ele se vê encurralado, né, com tanta informação hoje em dia, com tantos católicos ensinando, mostrando, dizendo, olha, o protestantismo é inviável, o protestantismo não vem de Deus, não vem dos apóstolos, não tem respaldo bíblico. Aí quando ele se vê encurralado dessa forma, o que é que vai? Eles vão para onde? Olha, calma, não discuta religião não, calma, igreja não salva ninguém. Negar que a igreja salva, a verdadeira igreja, é negar que Cristo salva, porque Cristo deixou a igreja para continuar, né, a sua missão, com os seus, né, sacramentos, né, com os seus sacramentos. Então, a igreja de Cristo salva sim. Por quê? Porque a igreja de Cristo é o quê? É o corpo dele. É o corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, dizer que a igreja não salva, é dizer que Cristo não salva, né, não alcança. Por exemplo, quem de nós agora nessa geração viu Cristo pessoalmente, né, conviveu com Cristo pessoalmente? Nenhum de nós. Então a gente está tendo essa salvação, a gente está sendo salvo por meio de quem? Por meio da igreja que Cristo enviou. Tem até o texto lá de João que Jesus Cristo disse isso, né? Quando ele orou, aquela oração sacerdotal em João 17, que ele disse assim, eu oro não somente por eles, mas por aqueles que vão crer em mim por causa deles. Então a gente está crendo em Cristo por causa da igreja. Então a igreja está nos salvando. O corpo místico de Cristo nos alcançou. Cristo nos alcançou por meio do seu corpo, que é a igreja. Como dizer que a igreja não salva? Então veja, fica fácil de refutar os protestantes, porque para eles negar uma verdade, eles contam uma mentira absurda. Eles contam uma coisa que não tem nenhuma lógica, não faz nenhum sentido. A igreja não salva ninguém. Ué, você ficou conhecendo Jesus Cristo, a história de Cristo, por meio de quê? Não foi por meio da igreja? Da única igreja que Cristo fundou? Como eu disse, hoje, por ter milhares e milhares de igrejas, né, de todo tipo, independente uma da outra, que não foi Cristo que fundou e nem os apóstolos, aí eles se confortam com essa frase, né? Igreja não salva ninguém. Ué, a sua igreja que você fundou para você mesmo, a igreja que os homens não salva mesmo não. Agora a igreja de Cristo salva. Por que a igreja de Cristo salva? Porque ela é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então, ela salva. A gente vê lá em João 6, né? Quando Cristo fala do pão descido do céu, né? Da Eucaristia, pessoas abandonaram Cristo naquele momento. Então veja, e Cristo diz assim, quem não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tem a vida eterna. Então veja, qual igreja
celebra isso? Qual a igreja tem isso validamente? Só a Igreja Católica, Apostólica Romana, que tem isso da maneira organizada, ordenada como Cristo deixou, com o sacerdote legítimo, em união com o Papa, né, que é o representante de Cristo, o vigário de Cristo. Cristo deixou Pedro, lá nos Evangelhos, a gente vê claramente no Novo Testamento, que quando Cristo subiu para o céu, Pedro ficou o pastor do rebanho, né? Foi constituído o pastor do rebanho de Cristo, São Pedro. Então a igreja que não está em comunhão com São Pedro e com os apóstolos, não é o corpo de Cristo, né? Então veja, como dizer que a igreja não salva, se a igreja é o corpo de Cristo? Então se eu estou numa igrejinha de garagem, né? Eu digo isso não do modo desprezível, mas eu digo isso para alertar. Se eu estou numa igrejinha de garagem, numa esquina fundada pelo próprio homem, se eu estou num canto que não tem esse corpo único, aí sim, eu não estou na salvação. Eu estou fora do corpo de Cristo. Quer saber se você está no corpo de Cristo? Você participa de um único pão eucarístico, descido do céu, como disse Jesus Cristo lá em João 6, como disse Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, participa de um único pão para formar um único corpo. Então se você participa de um pão diferente, que não é o descido do céu, que não foi Cristo que ordenou esse pastor que você frequenta aí como sacerdote, não deu a ele essa ordenância, então você realmente, essa igreja que você está, não salva ninguém mesmo, não. Veja, né, os pastores não são, né, sacerdote legitimamente ordenado para consagrar o pão e o vinho. Então lá não tem, né, o pão eucarístico, né, o vinho consagrado. Tanto é que a gente nunca viu falar em um milagre eucarístico no mundo protestante. Nunca vi falar. Mas já na Igreja Católica são milhares e milhares de sinais que Deus mostrou, né, através da Eucaristia, do vinho consagrado. Quantos milagres eucarísticos não já aconteceu? Provando, né, a presença real de Cristo no corpo e sangue do Senhor. Então isso só tem na Igreja Católica. Só tem na igreja que Cristo fundou. Repito, como dizer que a igreja não salva se ela é o corpo de Cristo, né? Então é o mesmo que dizer que Cristo não salva. Quem diz isso, que a igreja não salva, não sabe o que está dizendo. O Espírito Santo só anima um único corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, como dizer, repito mais uma vez, como dizer que a igreja não salva? A igreja de Cristo salva porque ela é o corpo místico de Cristo, porque ela é o próprio, né, Cristo. Então, meus irmãos, é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Refutando mais uma vez aqui nossos irmãos protestantes, que já se encontram, né, muitos já caiu a ficha, e eles veem que o protestantismo não tem jeito, é uma barca, né, furada, é um caminho, é uma rua sem saída, a pessoa vai ter que fazer um retorno, e aí as manobras que eles usam é sempre essa, né? A igreja não salva ninguém, Cristo não fundou a igreja, a igreja é espiritual apenas. Não se engane, muitos protestantes já reconhecem que não tem jeito. E às vezes por orgulho, né, por se sentir envergonhado, às vezes não querem voltar para a igreja ainda. Mas, repito, é melhor voltar, é melhor perder nessa vergonha e voltar, se redimir com Cristo, do que permanecer fora da igreja, fora da Eucaristia, né, e perder a salvação, né, eterna. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.